queria convidar você para ver o segundo episódio do simpósio Diálogos em Inteligência Artificial e Educação, que a gente gravou aqui para o Stratocast como um podcast especial, que foi Inteligência Artificial no Ensino Básico e Educação Profissional, com Luciano Meira, meu irmão, da Prosa Educação, com Tanci Simões, da César School, com Thaís Pianucci, da Alura, Guilherme Silveira, também da Alura, e Ricardo Schneider, do Ecossistema Square. Gente, obrigadíssimo pela atenção, pela presença. Bem-vindos e bem-vindas a todos. Eu sou Luciano Meira e vou conduzir esse segundo painel aqui. Gostaria de chamar meus convidados, Ricardo Schneider, do Ecossistema Square. Tanci Simões, da César School. Thaís Pianucci, da Alura, e Guilherme Silveira, também da Alura. Cara, foi muito bom. Os cenários desenhados por Silvio e Ricardo aqui nos dão um leverage muito interessante, nos dão uma escadaria, falar em português, né? Nos dão uma escadaria e um equipamento conceitual muito importante para a gente continuar esse debate agora, que traz para o campo da pedagogia, do ensino básico, da educação profissional e de uma construção talvez mais pragmática, né? Mas esse cenário é importante, e só para aproveitar algo que nossos colegas iniciaram no final da palestra deles, do debate deles, que é a ideia de que uma tecnologia é a materialização de uma técnica. Qualquer artefato ele é a fisicalização de uma estratégia. E, no nosso caso aqui, seja qual for a tecnologia, essa estratégia é uma estratégia pedagógica. E eu me sinto muito feliz em que, para a minha conclusão aqui, uma das observações importantes aqui do Silvio e do Ricardo é que a pedagogia está no centro. A gente tem que revolucionar primeiro a pedagogia e os arranjos didáticos, o design da aprendizagem e, de alguma forma, incorporar tecnologias que se articulam e estão em sintonia com a estratégia pedagógica que a gente deseja. Sem isso, provavelmente, a gente não vai ter, inclusive, professores numa formação adequada para a montagem de relacionamentos sociais, afetivos, intelectuais, que fundamentam e dão centralidade ao fazer escolar. Então, com essa breve introdução, eu gostaria de chamar meus convidados para discutirem e a gente talvez começar por aquilo que a gente já combinou antes, que era eu coletar de vocês o que vocês isso, são essas pessoas aí. O que vocês pensam que foi, talvez, desde novembro de 22, o principal evento, ou fato, ou coisa, ou reflexão que vocês podiam pontuar para a gente, que a gente chamaria fato relevante, né? Tem essa ideia hoje de fato relevante sobre as aplicações de IA na educação, especialmente ensino básico e educação profissional, que é o que nos traz aqui nesse segundo painel. O que vocês pontuam como muito central e que de uma certa forma, talvez até reconfigurou a forma como vocês pensavam educação e como trazer tecnologias sofisticadas como inteligência artificial para o nosso problema? Eu vou começar com o Ricardo aqui. Obrigado. Ok. O que a gente vê, na realidade, foi uma grande oportunidade, né? Eu gostei muito do que o Ricardo Henriques comentou, daquilo do problema que é essa independência total do professor quando fecha a sala de aula. Porque o problema que a gente tem em educação não é o problema das escolas particulares, de quem pode pagar, de quem tem uma família também educada para sustentar o processo educacional. É como a gente educa no maior nível possível a maior parte da população. E isso vai precisar de sistematização, precisa de escala, e não vai funcionar isso com cada um fazendo de um jeito dentro da sua sala de aula. O que a gente vê é que esses modelos de linguagem que explodiram de 22 para cá,
oferece uma oportunidade de trazer um novo conjunto de instrumentos para o professor, mas centrado no professor, práticos, que ajudem no trabalho a partir de coisas que ele domina, que ele conhece já, mas que ajudem a trazer para dentro da sala de aula uma sistematização maior, que permita esse processo de massificação da sofisticação, vamos chamar assim, de trazer uma educação de mais alto nível, com o professor que a gente tem hoje, com a sala de aula que a gente tem hoje, né? E progressivamente isso ir avançando. Acho que eu vou ter a oportunidade de falar um pouco mais adiante, né? Eu vou mostrar um pouquinho como é que o ecossistema Square está atacando essa questão e essa oportunidade. Mas o que eu vejo é isso, a gente, a partir de coisas práticas que ajudam o professor, inserir mais sistematização no processo e permitir uma escala maior disso. Isso já está acontecendo de forma muito prática, com ferramentas efetivas, que funcionam do ponto de vista do que o professor conhece. Eu uso muito a analogia de criar a armadura do Homem de Ferro do professor. O Ricardo Henriques mencionou também a coisa da medicina, que resolveu muito tempo atrás. É exatamente isso. Hoje, a medicina padronizou as evidências. O exame de glicose é um exame de glicose em qualquer lugar do mundo, né? O médico tem uma série de instrumentos, ele tem a armadura do Homem de Ferro dele, ele tem visão ultrassônica, ele tem visão atômica, ele sabe mais e ele precisa achar menos, porque ele pode saber mais. A gente tem a intenção de viabilizar um processo de instrumentalizar progressivamente o professor como o médico foi instrumentalizado nos últimos 100 anos, né? Mas a partir de coisas que ele conheça, né? Criar essa armadura de ferro do professor que o médico já tem. Ele só sabe andar, mas quando ele veste a armadura, ele, ao andar, voa. Essa é a ideia e a oportunidade que a gente vê com esses processos e as soluções que surgiram de 2022 para cá. Boa, muito legal, até porque alguns estudos indicam que o trabalho docente, o trabalho escolar, a atividade acadêmica pode economizar em até 10 horas semanais se a gente usa ferramentas dessa natureza. Mas tem uma curva de aprendizagem até lá. Então, você provavelmente vai gastar 10 horas extras para, num momento inicial, poder depois economizar essas 10 horas. Então, frameworks que possam acelerar essa curva de aprendizagem são muito úteis. Eu vou chamar depois para você comentar esse negócio, mas eu não queria esquecer que a gente tem essa questão e esse desafio no caminho. Thaís, por favor. Bom, primeiramente, bom dia. Sou Thaís, hoje estou responsável por toda a área de educação básica dentro da Alura, né? A Alura é uma escola de tecnologia aí há mais de 20 anos nesse mundo. E hoje a gente chega em mais de 3 milhões de estudantes para fazer com que eles realmente se tornem criadores de tecnologia. E aí eu vou dar um passo atrás de muitas coisas que a gente veio até agora discutindo, que é a gente pensar em colocar a IA como mais uma ferramenta dentro da mochila do professor, né? Como, novamente, colocando ele para usar mais alguma coisa. A gente fez isso com o PBL, a gente fez isso com a metodologia ativa, a gente fez isso com os devices, a gente fez isso com tudo. E eu gosto, e hoje a gente pensa em dar um passo atrás e, de verdade, antes instrumentalizá-los a respeito disso. Assim, a gente está dizendo que professores e estudantes precisam usar tecnologia, mas nossa visão é que antes a gente precisa ensinar a eles a criarem por meio disso. E é nesse lugar que nós estamos. A gente fala, a educação básica precisa mudar seu currículo. Então, antes da gente achar que a gente vai mudar, e eu também acredito que a gente precisa revisitar todo o nosso currículo, que a gente tem uma educação extremamente conteudista, a gente antes tem que usar isso ao nosso favor. Então, talvez a gente primeiro tenha que colocar a IA como conteúdo. Ensinar que IA erra, ensinar que IA só vai potencializar tudo que existe, a IA vai tornar o mundo mais desigual, porque ele já é desigual. Mas ensinar o aluno os meandros da IA que levam os resultados que ela gera é o primeiro passo, né? Então, por mais que a gente critique a BNCC, ela está, e ela é. E lá está que alunos precisam ser criadores de tecnologia. Então, a gente primeiro precisa entregar isso para eles. Então, eu queria abrir o debate aqui também para a gente dar espaço anterior, né? A gente está falando de usar a tecnologia. Usar IA. O que é IA? O aluno sabe que o ChatGPT erra? Que ele, até pouco tempo atrás, era ruim em conta? Desculpa, né? Que era uma característica, né? A gente
não está dando esse passo anterior. E eu acho que foi um pouco do que a gente fez com os celulares. Hoje a gente está acolhendo escolas querendo proibir o celular, porque há 20 anos atrás a gente não ensinou o que era o celular, os perigos dele, que a gamificação é feita e criada para viciar. Se a gente talvez tivesse, lá atrás, usado a estrutura de educação que a gente tem hoje, que é um currículo com o professor, com o aluno. Aliás, é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está, né, ensinando, a gente está aqui fazendo uma palestrinha. Se a gente não usar esses mecanismos, a gente vai daqui 20 anos dizer que os nossos alunos são consumidores de IA. Assim como hoje a gente diz que os nossos estudantes são consumidores de tecnologia. Só para finalizar, por que eu gosto muito de pensar que a gente tem que dar vários passos atrás e usar o mecanismo a nosso favor, que é, né, contextualizar e ensinar o que é IA aos nossos alunos. Lembrar que notícias de fevereiro desse ano, jovens chegam, nativos digitais chegam ao seu primeiro dia de trabalho sem saber usar mouse e computador. Daqui 20 anos, a gente vai estar vendo que eles serão, assim, eles não vão saber o básico da IA. E, possivelmente, vão ser, eu vou usar uma palavra forte aqui, manipulados por tudo isso que poucas pessoas têm acesso, que é como ela funciona. Thaís. Obrigado. Tansi. Obrigada. Gente, a vocês eu só consigo oferecer meu silêncio, porque depois do Silvio Meira falando e do Ricardo, a gente fica em silêncio, aplaude, está tudo certo. Mas, se fosse para pensar em duas coisas que me marcaram, e aí falando um pouco mais de uma perspectiva pessoal, enquanto educadora, enquanto pessoa que tem mergulhado, e já fui, infelizmente, descumprindo o meu juramento, me deixei ofuscar pelo brilho maravilhoso da tecnologia ao longo dos últimos anos, eu acho que um dos pontos críticos primeiro, nós somos muito apressados em termos certezas. 2, nós somos muito como os nossos pais. Então, gente, estou velha, é isto, sabe? Porque, basicamente, você olha e faz assim, mas novo, e a gente gente, é de novo, sabe? Então, assim, aí vem o livro, aí vem celular, aí você faz, estou fazendo mobile learning, fez o quê? Botou um PDF no celular. Eita, coisa linda, gente. Gente, mas a gente faz isso o tempo inteiro. Então, de um certo modo, me parece que ficou muito mais claro o quanto nós somos repetitivos em nossos discursos, práticas e processos. E quando a gente olha para a IA, e aí falando de IA generativa, olha, a gente existia antes do ChatGPT, tá? Né, o Silvio já trouxe para a gente tem lá papers desde 1950. Então, quando a gente olha para esse processo, a gente não entendeu que nós estamos diante de um processo de mudança de paradigma mesmo. Não é mais sobre novos, velhos jeitos de fazer as coisas. A gente precisa repensar novos processos de como nós integramos essas tecnologias dentro dos processos educacionais de maneiras que elas sejam efetivas. Porque sabe o que a gente faz? É interessante, inclusive, uma das falas da Sofia, faz assim, formação para a inteligência artificial para os professores, aí você faz o quê? Você faz a mesma coisa que você fazia antes. Vem pra cá que eu vou te ensinar. Olha, nós temos aqui um novo curso de 10 horas de formação para você aprender a fazer o quê? Jogos educativos chatos, como eles sempre foram, que seus alunos não querem jogar e que mal e mal você se diverte com ele. E você faz exatamente a mesma coisa que você já fazia até aqui. Então, gente, a má notícia é que parece que estamos todos muito velhos e que somos mesmo como os nossos pais. E uma observação aqui, né, esse boom todo, embora a IA, como o Silvio bem pontuou, já existisse há muito tempo, é que essa IA faz uma coisa que todo mundo faz, que é conversar. É uma tecnologia conversacional, e isso tem um fundamento importante para o campo educacional, porque o fundamento da educação é o diálogo. Tá? Se a gente está numa perspectiva dialógica, como eu acredito que todos aqui deveriam estar. Então, é uma tecnologia de conversação, mais do que tudo. Então, isso pode trazer uma luz interessante sobre esses processos. Por favor, Guilherme. Bom dia, pessoal. Fazer uma perguntinha rapidinho. Quem aqui usou o Waze essa semana? Levanta a mão. Google Maps, talvez, também. Ou Uber, talvez. Então, todo mundo, quando colocou isso, eu usei para vir para cá, do hotel para cá, né? E aí tinha a opção, qual que eram as opções? Era melhor caminho mais rápido e caminho mais curto. Então, quer dizer, o
o caminho que eu podia escolher para vir para cá hoje era o mais rápido e mais curto, mas eu estou em Recife, eu queria conhecer o caminho mais bonito. E eu não posso. Os caminhos que eu posso trilhar pela minha vida foram definidos por uma pessoa branca em Silicon Valley que falou, olha, a nossa inteligência artificial só dá 2 caminhos para a sua vida, o mais curto e o mais rápido. Qual você quer? Eu não tenho direito de escolher o meu caminho. Né? Se eu estou num domingo, hoje não é domingo, mas se eu estou num domingo e eu quero o caminho mais bonito para o meu trabalho, porque eu quero conhecer alguma coisa, essa não é uma opção da minha vida. E quando a gente ensinar para os nossos alunos, para os nossos filhos, a usar a inteligência artificial como essa inteligência artificial, a gente está ensinando eles a trilharem os caminhos que foram dados pelo homem branco de Silicon Valley, criador de tecnologia. É isso que a gente está ensinando eles. O que a gente tem que ensinar, e aí eu trago, obviamente, um pouco do que a Thaís disse, é que a gente tem que ensinar eles a criar os seus próprios caminhos, a utilizar a tecnologia para que eles e elas sejam os criadores dos seus próprios caminhos, seja no Google Maps, seja no Waze, seja na própria vida. O motivo de ser criador de tecnologia não é para ser empreendedorismo e ganhar muito dinheiro e virar bilionário e não sei o que, não sei o que. É para que a gente possa traçar os nossos próprios caminhos com essa tecnologia. E é isso que me toca muito, é o que me motiva a estar aqui hoje. Obrigado. Boa, obrigado. Boa metáfora. Vamos continuar assim. Não tem via segura, nem mais bonita, nesse caminho que a gente está tentando construir. Esse caminho que é a reconstrução pedagógica da escola, fundada na centralidade de uma aprendizagem significativa, enfim, todas aquelas coisas que o Ricardo já pontuou. E não existe via segura, porque em inovação, e em especial inovação para a transformação digital, esse tem um conjunto de riscos e desconhecidos e fatores indeterminísticos que caracterizam, inclusive, nossa própria ação humana. Mas, mesmo isso posto, o que vocês consideram que é uma via menos insegura para esse redesenho da escola? Como é que a gente deveria atuar? Gestores que estão aqui, professores que estão aqui. O Thaís já deu uma... Vamos ensinar os estudantes tecnologia. Essa é uma forma, uma abordagem. Provavelmente existem outras. Eu sei que Ricardo tem uma arquitetura aqui, que ele está doidinho para mostrar. Seus slides estão aqui já. Tansi da SESI School. A SESI School, para quem não conhece, é a faculdade do CESA, né, o Centro de Inovação aqui do Porto Digital. E tem suas formas, né, por exemplo, juntando estudantes de design e engenharia de software do dia da primeira semana, onde eles entram no seu curso de graduação. Isso vai ter rebatimento aqui. Boa, Mozart, tudo bem? Na discussão que o Mozart vai conduzir com Felipe Calegário e Pierre logo na sequência. Então, tem umas coisas que a gente pode fazer. Eu vou querer que vocês pontuem pelo menos uma ou duas, sejam couraças, eu não sei como você chamou, arquiteturas de funcionamento dessas coisas, sejam em modelos didáticos diferenciados. Qual é o caminho menos inseguro para seguir? Deixa eu começar com... Você quer começar, Guilherme? Querer, não quero, né? Mas a gente começa. É sempre bom se basear, né, na força dos outros para construir a nossa própria ideia. Eu acho que é muito bom essa questão do inseguro, porque é aquela história, né? Ninguém quer fazer aposta com criança, né? Eu não queria 5 anos atrás que meu filho começasse a aprender metaverso como uma aposta de que o metaverso vai dar certo, porque não deu. Né? E aí, eu teria me dado muito mal se eu tivesse feito essa aposta para todos os alunos do Brasil. Né? Então, uma aposta a gente não quer. Né? A gente é responsável pelo nosso trabalho. Então, eu acho assim que, para mim, né, no dia a dia, o que tem me tocado muito hoje em dia de uma forma segura, vou dar um exemplo bem concreto, a utilização dessas ferramentas. Eu vou trazer até um pouquinho, né? Por mais que a gente esteja acostumado com IA generativa, através de uma interface de chat conversacional, quer dizer, eu converso com essa inteligência artificial, ela é uma IA generativa. O nome dela não é IA conversacional, é IA generativa. Ela é feita para criar. Se ela é feita para criar, eu deveria estar utilizando ela para criar. Então, eu acho que uma forma muito positiva da gente utilizar ela, e a abordagem nossa no ensino fundamental e médio inicial com essas IAs, é que ela faça parte do processo criativo de um aluno, de uma aluna, para a área que ela quiser. Se ela tem interesse, advocacia, né, pensando numa coisa super técnica para o futuro, ela poder utilizar essa ferramenta como uma ferramenta criativa para criar textos técnicos, jurídicos, seja lá o que for, contratos, o que for,
Mas se ela tem interesse em poesia e ela poder utilizar essa ferramenta como uma ferramenta criativa para o processo criativo dela, de poesia, para o processo criativo dela de outras coisas, aí a gente consegue abordar todos os problemas, todas as vantagens, todas as dificuldades que a gente tem na utilização dessa inteligência artificial e cair em questões sobre fatos ou não fatos, verdades ou não verdades, né? Eu tô conversando ou não estou conversando, ela é inteligente ou não é inteligente, todas aquelas questões que foram abordadas na primeira conversa aqui, né? A gente consegue através de um processo criativo e não de um processo em que vamos fazer uma pesquisa através da inteligência artificial. Porque se a gente for fazer uma pesquisa através da inteligência artificial, a gente já cai nos mesmos problemas do Wikipedia, nos mesmos problemas do Google, nos mesmos problemas de sempre. Essa inteligência artificial generativa, ela traz uma coisa nova, criação. E é através da criação que eu acho que é uma forma segura da gente abordar todos esses assuntos. Porque já é na base, a gente está inventando, a gente está criando algo novo. Vamos partir daí, eu gosto de ir por aí. Boa, bom exemplo. E assim, eu tenho feito um exercício que tem surtido efeitos interessantes no exercício do processo argumentativo com meus estudantes. A gente faz isso muito pouco na escola, é incrível, né? Como a gente presta pouca atenção à construção de argumentos. Não é à toa que todo mundo hoje tem um ponto de vista, e pronto. Mas não as outras partes da argumentação, que é a justificação, a previsão de contra-argumentos e coisas dessa natureza, para você ter uma arquitetura argumentativa robusta. E você usar um LLM qualquer para ser o seu opositor conversacional num processo argumentativo, em temas polêmicos, por exemplo, é um exercício bem interessante. E é um exercício criativo. Né? Vamos lá, Ricardo? Vai lá. Do que o Guilherme falou. Bom, nosso foco aqui na System Square é muito a escola pública principalmente, como apoiar o professor e aumentar o nível dessa educação em escala. Né? Mas você falou uma coisa muito legal da criação. Muito do que está sendo construído lá tem a ver com a AI ser um co-criador com o professor de coisas que ele já precisa fazer, né? Mas com ele no controle. Né, com ele no controle. A partir de, como eu falei, a partir de elementos e atividades que ele está acostumado a fazer, mas que eu consigo apoiar ele a fazer num nível maior com a AI junto. E a gente tem explorado um conceito que eu estou chamando de AI casada com a inteligência humana empacotada. Né? O professor médio que está atuando na sala de aula, ele não foi bem formado, na sua maioria no Brasil. Essa é a realidade. Ele não está longe de ter sido bem formado. Né? E tal. Então, mas a gente tem pessoas bem formadas em educação no Brasil. Então, a gente criou estruturas pedagógicas, frameworks curriculares, que casam com essas ferramentas de AI que estão sendo desenvolvidas no ecossistema, que pegam a inteligência que a gente consegue mobilizar no mercado e leva para apoiar esse professor. Esse casamento de inteligência humana empacotada com inteligência artificial, sendo uma ferramenta de cocriação do professor para coisas que ele já tem que fazer, mas que eu consigo que ele faça mais rápido e eu consigo elevar o nível de como ele faz aquilo, mas com ele no controle, de forma que seja um processo formativo para ele também. Mais rápido e mais bonito? A questão do bonito também. A gente espera que sim. Mas é isso, é a AI como um co-criador do professor, mas com outros processos juntos, estruturação pedagógica, e num conceito de que a gente vai formando ele ao ele usar essas ferramentas. Ele vai melhorando a autonomia dele em fazer essas coisas com essa ferramenta e melhorando o nível com que ele faz isso. Porque se a gente for esperar e jogar todo o problema, temos que formar melhor o professor, vai resolver daqui a 100 anos. Porque cadê o dinheiro e o tempo para tirar esse professor de sala de aula, reformar ele, ou esperar uma nova geração de professores bem formados? A gente não tem esse tempo, porque as pessoas estão passando pela escola, estão indo para o mercado, estão indo para a sociedade e tal. Então, a gente optou no ecossistema Square por uma abordagem muito prática de usar esse ferramental nesse processo de cocriação com o professor. A gente acha um caminho relativamente seguro. Boa. Tansi, quer pegar daí? Eu acho ótimo esse ponto que ele traz no processo de cocriação, no sentido de que, nessa pressa que, às vezes, a gente tem de ter algumas certezas e sermos muito catastróficos, porque, inclusive, foi muito comum para mim ver professores muito assustados, porque os discursos vocês são plenamente substituíveis, porque, obviamente, nossa parca compreensão sobre o processo de ensino-aprendizagem está limitado a processos que estão sempre em modelos de transmissão. Então,
efetivamente, é muito fácil de substituir qualquer que seja este ser humano que esteja num processo puramente de transmissão. Porque se a gente volta para uma perspectiva dialógica, onde eu começo a compreender o processo de ensino-aprendizagem sob perspectivas cognitivas, afetivas, emocionais, relacionais, estes olhares mudam. E aí a gente começa a entender de novo a que lugar fica relegada a tecnologia educacional, seja ela qual for. A de hoje, aí a generativa, é essa que a gente tanto quer discutir, estamos ávidos para aprender como utilizar. Mas, se, por outro lado, a gente está ávido para aprender a utilizar, nós permanecemos, inclusive, fazendo esse processo de inclusão, onde a gente desconsidera, como sempre desconsideramos, por N motivos, entendendo que o processo de educação não é um problema, onde a gente simplesmente olha, este é um problema para o qual eu dou solução, porque ele é multifatorial, existe uma série de elementos que precisam ser considerados, e nós desprezamos muitos contextos sócio-históricos, culturais, sobretudo dentro das perspectivas de brasilidades que precisamos enfrentar, porque a perspectiva de quem está em cidades ribeirinhas é muito diferente da perspectiva de quem está aqui em Recife. E se a gente deixa de olhar essas questões, e aí eu nem vou falar aqui sobre os processos da gente tentar alinhar o que eu quero ensinar, e aí, de novo, veja, é o que eu quero ensinar, mas não é necessariamente o que meu aluno precisa aprender. E aí, nessa dor toda, concordo com o Ricardo no sentido de que não faz sentido de que a gente se preocupe tanto com o que nós gostaríamos de fazer em termos de processo de transformação digital, e entendendo transformação digital não é simples digitalização dos processos, mas entendendo que o que a gente quer fazer é uma coisa, os comos, né, as estratégias que nós precisamos estabelecer precisam ser situadas nos contextos onde nós estamos nos inserindo. E desprezar esses contextos nos leva a essas soluções tipo roupa de departamento que a gente quer levar para todo santo lugar, para onde a gente vai, com uma solução perfeita, acabada, pronta, linda, cheirosa, que eu vou resolver a tua vida. E é onde a gente despreza completamente o processo de coparticipação, co-design. E aí a gente volta, estamos com lindas soluções sendo construídas. Quando você começa a conversar com os times, basicamente a solução é: eu fiz, eu pensei, eu idealizei, eu entreguei lá na ponta, eu dou uma chegada ali num professor, um grupinho ali de 10 pessoas, dou uma validada, de repente, se você disser que fomos 3 ou 5, a gente já está tudo certo. Aí a gente valida a solução e ele não estava nem lá no começo do processo, eu nem sei qual é a dor. E aí a pessoa que é mais afetada foi excluída do processo de construção. Thaís, você quer contribuir nessa? Porque eu já tenho outra. E depois vocês podem ir pensando em perguntas naquele estilo Silvio Meira, para a gente abrir para a audiência, tá? Eu só queria dizer que eu acho que a gente aqui está passando muito no debate, né, do futuro, do que vai ser, da revolução. E o meu convite é sempre: vamos pensar naquela sala de 6º ano, né, das periferias das cidades, porque se a gente... Por isso que eu acredito em começar no pequeno e no miúdo, usando a arquitetura que existe hoje, né? E a arquitetura que existe hoje é essa. É currículo, é professor, aluno, sala de aula com 40 ou 50 e giz, né? Então, por isso que a minha provocação é sempre: vamos olhar para esse cenário também e ver quais são os pequenos movimentos que vão levar às grandes revoluções, né? Porque é essa escola que está acontecendo nesse segundo. Inclusive, nesse sentido, o Ig Bittencourt, aqui da UFAL, tem um programa de IA desplugada que é bem interessante nessa direção. Perfeito. Pessoal, vocês querem fazer perguntas entre vocês? Eu tinha uma curiosidade, na verdade, que é o seguinte: eu estou hoje numa rede de ensino técnico e profissional, que é uma particularidade dentro do ensino básico, uma particularidade que, aliás, no Brasil ainda é muito pouco enfatizada. Hoje a gente tem menos do que 10% dos estudantes concluintes do ensino médio optando pelo ensino técnico como uma possibilidade formativa que os conduz mais rapidamente e de forma mais bonita para o mercado de trabalho, onde eles podem, obviamente, construir outras possibilidades de futuro. Vocês veem, aí é minha aprendizagem aqui, vocês têm alguma observação
particular sobre sistemas de educação profissional que seja diferente do olhar que vocês têm para os sistemas médio e fundamental, e que a IA poderia ser particularmente impactante? Se não, a gente continua e trata o problema como o mesmo. Na minha cabeça. Eu fiz ensino técnico, então eu vou partir daí, tá? Não é muito, mas fiz em edificações e depois descobri que edificações não era o que eu queria, né? Foi um grande papel na minha vida, muito importante. Mas é porque eu automatizava tudo que eu tinha que fazer no Nanquim, porque AutoCAD não podia, como foi comentado aqui do Silvio e da calculadora, na minha época era o AutoCAD. Então, para o caso específico do técnico, na área de tecnologias digitais, né? Então a gente vai entrar aí em computação, em computadores digitais, né? Então entra inteligência artificial aí, é claro que tem uma revolução que deve acontecer no conteúdo disso, né? Então aí tem muito claro, mas é um público muito distinto do público geral que a gente conversa, né? Para o ensino fundamental, eu não preciso necessariamente que todo mundo entenda como a LLM funciona por trás. Mas eu preciso que, por exemplo, ela entenda o que não precisa dizer o termo temperatura, né? Mas ela precisa entender que existe uma certa aleatoriedade nos modelos de linguagem. E que essa aleatoriedade é o que faz ela convencer a gente de que a gente está conversando com um humano. Que se não tivesse a aleatoriedade, ela seria um robô, né? Então, voltando lá ao que o Turing falava, era... Se todos nós aqui não fôssemos aleatórios, todos nós somos aleatórios, tá? Porque se a gente não fosse, estaríamos todos falando a mesma coisa e nos trataríamos como robô. Então tem um fator aleatoriedade aí. Então esse conceito, o ensino fundamental tem que entender, mas não tem que entender como isso é implementado por trás, né? Tem que entender que existe uma aleatoriedade, essa aleatoriedade vai levar a gente para lugares interessantes, como eu gostei muito do exemplo da reflexão, da retórica, né? A retórica no LLM coloca a gente numa posição de reflexão. Então, eu estou dialogando com ela numa posição de reflexão sobre as minhas ações, que é incrível. E que só é possível por causa da aleatoriedade da resposta dela, né? Aliás, eu não sei se vocês sabem disso, tem uns estudos muito recentes mostrando como LLMs como Claude são muito capazes de, para minha surpresa, inclusive, entendimento de ironia e sarcasmo. Coisa que nós, o brasileiro em geral, não é, o que é impressionante. Saiu uma pesquisa agora em junho, países da OECD, eu sempre falo tudo errado, Brasil, inclusive, ali na tabelinha, infelizmente Brasil no final, de entendimento de fake news, né, quando você tem fake news. E a análise básica era assim, de quem consegue julgar o que é real e o que é falso na internet. E uma análise básica era conteúdo sarcástico, satírico. A gente não tem essa capacidade. Eu até comentei para a Thaís, eu falei assim, brasileiro gosta de fazer piada de que português é literal em tudo e por isso não entende nada. E aí o teste mostra lá que a gente não é capaz de distinguir o que é sátira, o que não é. Aí, talvez outra boa oportunidade de uso de LLMs no ensino básico. Nós temos tempo e temos questões. Arthur? Tem um microfone? Acho que não. Eita. Se quiserem usar esse, tem esse daqui. Pega esse daqui. Vamos lá. Oi, gente, eu sou o Arthur do Senac. Primeiramente, parabéns pelo evento, Luciano, Silvio, muito bom. Hack and Play também é uma grande referência para a gente. Eu estava pensando aqui que o rádio, quando nasceu, ele era um meio de comunicação interativo, onde as pessoas falavam entre si, e a regulação acabou tornando o rádio algo unidirecional, ponto à massa. Esse rádio interativo continuou, mas passou a ser um rádio amador, né, marginal. Queria que vocês falassem um pouquinho que tipo de regulação para a inteligência artificial vocês acham necessária para a gente garantir a potencialidade máxima do uso dela na educação. Bom, e você está junto do Felipe Calegaro, que já se atentou ali para a sua questão, porque certamente vai trazer no próximo debate, né, Felipe? Que está estudando esse negócio. Quem quer? Não precisa todo mundo responder todas as perguntas, senão a gente não sai daqui. Calegaro, tu quer contribuir aí? e antecipar a próxima mesa? Vamos passando aí para ele lá, ó. A quantidade de gente que raspa a cabeça no Porto Digital está aumentando exponencialmente. Porque você... Nós não somos carecas, diga-se de passagem. É caro Nós botar raspamos cabelo. a cabeça, que é uma questão de estilo.
É caro botar, está faltando aqui na frente. Mas muito legal a metáfora com o rádio amador, né? E permitindo esse diálogo, né? Entre dois agentes no mesmo ambiente. Eu acho que estou fazendo alguns experimentos lá na universidade, na disciplina de criatividade computacional e na disciplina de sistemas inteligentes. E uma das coisas interessantes é como é que a gente vai para esse lado da argumentação, em vez de ficar avaliando a resposta. Por que não a gente avaliar a pergunta que está sendo feita? E uma das coisas interessantes é, eu peço para eles, tenham uma interação aprofundada. Aí eu coloco um monte de critérios, que não fui nem eu que gerei, foi o próprio GPT que gerou os critérios. E como é que a gente provoca? Eu não estou nem aí para o que vai ter gerado pelo ChatGPT. Eu vou analisar a pergunta que você está fazendo e o nível de criticidade que você está tendo em relação à resposta dele. Diga se está certo, se está errado, se está acurado, se não está, se você se alucinou ou não. Estou mais interessado nesse perfil mais crítico. A gente vai conversar um pouco mais na próxima mesa, mas tem alguns processos que invertem essa avaliação, né? A gente usar, por exemplo, o LLM como uma possibilidade de você fazer um jogo de representação, um roleplay. Você implementar personalidade e você ter algum tipo de interação com essa personalidade e depois fazer com que ela critique você e depois você criticar ela. Então, tem alguns experimentos interessantes que a gente vai falar um pouquinho mais na mesa, para não tomar tanto tempo aqui. Boa. Próximo lá? Ou aqui? Não, por favor. Onde é que está o microfone? Olá, bom dia. Ótimas provocações e perspectivas e insights também. Mas vamos falar de educação profissional e colocando a instituição, a corporação, como uma universidade corporativa. Como é que vocês veem essa participação, né? Porque, enfim, a gente educa para a empregabilidade e uma série de a gente encurtar essa curva de aprendizado, mas fazer essa pergunta aberta de entender a percepção de vocês da universidade corporativa, né? A corporação educadora. Alguém quer pegar essa? Tância? A gente tem um entendimento claro de que as instituições necessariamente vão precisar passar por processos robustos de reskilling e upskilling dentro das instituições, e a gente precisa estar preparado para esse processo. E aí a gente entra para essa reflexão de são novos velhos jeitos, e aí eu simplesmente implemento IA generativa para continuar processos que eu já... E aí eu vou otimizar processos, eu vou transformar a realização de determinados processos. E aí isso aí estou eu falando dentro de um contexto de instituição, corporação, organização, ok. Quando a gente fala de contexto de empregabilidade, quais são as novas habilidades que eu vou precisar? E aí eu fazendo um pouquinho de terrorismo com os meninos lá de um colégio que eu fui conversar com eles, eu fiquei pensando, depois, se eu animei mais os meninos, eu fiz desistir. Mas foi uma coisa mais ou menos assim. Porque a gente tem sempre essa coisa de preparar o aluno para o futuro. Que futuro, amigo? Mas eu nem sei que futuro é esse aí que vai vir, porque essas habilidades que você supõe que está preparando com esses cursos de sabe Deus o quê, das tecnologias do momento, eles não necessariamente estão preservando elementos. E aí é massa, porque isso a gente volta para... É mais difícil ser humano. Logo, isso faz com que a gente precise desenvolver habilidades socioemocionais muito mais sofisticadas, o que me leva a pensar que é muito menos sobre as habilidades técnicas que a gente está focando e muito mais sobre o quanto nós precisamos desenvolver a capacidade dos nossos alunos de se adaptarem, de serem resilientes, de aprenderem a aprender, de aprender a aprender com facilidade e desaprender, que é um troço que o cérebro dá uns bugs, assim, porque uma coisa é você aprender coisas novas e outra coisa é você aprender novas maneiras para algo que você fazia antes e que funcionava muito bem.
E aí, por isso que a brincadeira é com a coisa de como os nossos pais. Porque quando os teus alunos estão sendo preparados para o futuro, você prepara eles para um futuro do jeito que você aprendeu que era o futuro, do jeito que você aprendeu que se prepararia para o futuro. Que era, até hoje, minha gente, me enganaram, porque assim, eu venho com uma família que vem toda do interior e o pessoal me disse o quê? Basta você estudar, termina o quê? 2º grau, entendeu? Aí você vai ter o quê? A formação, então o emprego te esperando logo depois. Eu estou estudando até hoje, minha gente, e assim, é esse processo que a gente precisa ensinar para os nossos alunos. E é isso que a gente precisa manter dentro das instituições. Nesse arranjou emprego, para de estudar. Prever qualquer coisa é muito difícil, especialmente o futuro, né? Perfeitamente. E Ana já tinha levantado essa bola aqui sobre como é que a gente faz o rearranjo dessas habilidades comumente chamadas socioemocionais dentro do contexto de aplicações de IA, quando a dimensão da emocionalidade, ela talvez, vou deixar como uma questão, talvez exija um organismo baseado em carbono. Posso só adicionar uma coisinha? Por coincidência, hoje eu trouxe um livro que se chama, tem 2 traduções, chama Beyond the Skills Gap, tem a tradução Além do Buraco dos Esquilos, e tem Além do Skills Gap, tá? Tem as 2 traduções. E uma das citações, sublinhada, eu prometo, como a Tansy acabou de falar aqui, a pessoa iliterada do século XXI não vai ser aquela que não consegue ler e escrever, mas sim aquela que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Né? 100% estava conectado aqui. Eu vou só comentar rapidamente, que essa é uma discussão que a gente vai ter que ter depois, para almoçar junto, porque no campo da psicologia não existe simplesmente esse processo de aprender a aprender. Isso nunca foi uma coisa estudada. Porque enquanto conceito, dentro da epistemologia da psicologia, isso é um negócio bem estranho, mas esse é outro assunto. Cara, você queria poder explicar o seu framework aqui. Então vamos embora. Temos um aqui e um ali atrás. Então vamos lá. Quanto mais pergunta, melhor. Bom dia, eu sou Juliana Gavini, do Senai. Super orgulho de estar aqui, estou vendo meu colega do Sistema S aqui também. A gente atua no Brasil inteiro, redes enormes, né, de alto impacto. E uma das coisas que a gente questiona é como usar a IA não só como um elemento de conversacional, de apoio no processo ensino-aprendizagem, mas também como adaptação dessas trilhas de formação. A gente fala aqui, você falou de reskilling, upskilling. Como vocês veem essa quase que de uma personalização em massa, vamos dizer assim, né? Criar trilhas especiais, individuais, ainda assim trabalhando o social, o coletivo, o cognitivo, né? Dessa potência escolar que existe. Então, como é que vocês veem essa lógica, né, do uso da inteligência artificial, desses algoritmos avançados, de técnicas e complementariedade de experiências no estudo adaptativo, na educação profissional especialmente? Bom, agora que vem os seus slides. Não, mas a adaptatividade aqui é uma promessa de longa data aqui que não se realizou ainda, né? E tal. Tá bem longe ali. Tudo que tinha uma promessa de mais de 10 anos aí de educação adaptativa a partir da tecnologia, independente de AI, né? E que pode ser realizado sem AI, mas o que foi entregue disso foi muito pífio até, foi muito pouco, né? E eu acho que essa discussão da adaptatividade não necessariamente passa pela AI. Tá? Tem N ferramentais ali disponíveis para isso. Mas passa para você ter algum tipo de linguagem que descreva a aprendizagem de um jeito bastante granular e preciso, que permita ancorar as evidências para você gerar adaptatividade. Né? O problema que a gente acha lá no ecossistema Square é que o que foi feito de adaptatividade não deu certo, ou foi muito pífio, foi muito pobre, por falta de uma infra pedagógica que não foi desenvolvida na base. Né? E tal. E a gente acha que isso não foi desenvolvido por uma razão específica. Aí, tá? Porque uma das empresas do ecossistema recebeu investimento para fazer isso e fez uma parte da sistematização para a educação básica, né? Para o K12, ali, do infantil até o fim do médio, que é criar um framework curricular que permita ter essa descrição hipergranular e precisa de aprendizagem, que converse com os estándares pedagógicos que são mandatórios, BNCC e outros, porque esses estándares são feitos para ancorar uma lei que obriga a ensinar um mínimo por série lá, mas não foram feitos para entregar um ferramental que permita as diferentes soluções sistematizarem seus processos. Então, o que a gente acha que não é tanto AI que faltou, AI vai ser parte disso também, mas faltou essa sistematização
e fazendo uma analogia com a medicina, que tem na medicina lá, né? Todos os exames, todas as medidas, tudo foi padronizado na medicina há muito tempo. Como eu comentei antes, exame de glicose em qualquer lugar. Você pede lá, faz no laboratório, faz no outro, tá ok. Não teve isso em educação, né? Então, esse framework que permita você descrever a aprendizagem e daí reportar um analytics de ensino de consumo e de aprendizagem num nível granular e preciso é que é necessário para ancorar um processo da adaptatividade real. E a gente acha que agora tem esses elementos e a gente deve começar a chegar numa adaptatividade mais específica. Mas daí tem um outro desafio, né? Se você for pensar em adaptatividade no nível do aluno, vai exigir que se resolva um outro problema, um engajamento espontâneo dele lá, né? Então, a gente, hoje, de um jeito muito prático, a gente está enxergando muito mais trabalhar uma adaptatividade a nível de turma, em que a gente instrumentaliza o professor para aquilo. Sendo prático, concordo muito com o Thaís, para trabalhar com a escola que a gente tem hoje e progredir para uma escola do futuro no tempo, né? Mas a adaptatividade individual para o aluno daí envolve outro problema, que é o engajamento. E como ela falou, né, a gamificação não resolveu o engajamento. Porque o game educacional é aquele game bobo que o aluno não quer jogar. Epa! A gente conseguia criar learning games aqui, jogos de aprendizagem. Essa ideia de jogo educacional realmente ficou lá nos anos 80. Mas, antes de você... Tem um conceito muito importante aqui, gente, me avisaram que só tem espaço mais 3 perguntas, então quem quiser, levante agora. Tem ele... A gente já tem as 3. Não, mas ele estava com a mão levantada há um tempão, então são 4. A gente vai ser bastante econômico no tempo, mas essa ideia é muito central aqui e eu queria enfatizar isso, que é a ideia da IA no loop da atividade docente, onde a gente tem a pedagogia no centro, a neurociência, a psicologia cognitiva, enfim, essas coisas que vão instrumentalizar uma nova visão de aprendizagem na escola. Thaís, queria... Só rapidamente, assim, quando a gente fala, né, de que esse aluno use essa IA a favor da criação, da criatividade dele, de alguma forma você vai chegar nesse lugar que você pontuou. Não na granularidade do conteúdo, da habilidade, que eu acho que isso é o que a gente entende como a educação adaptativa hoje, mas acho que se a gente abstrair um pouco e entender que se ele usa IA para criar algo que vem dele e coloca ele para argumentar e discutir com essa inteligência, ele vai estar fazendo isso, extraindo algo dele próprio. Sejamos bem econômicos nas perguntas também e nas nossas interações. A gente tem mais uns 10 minutinhos. Bom dia, sou Antônio Xavier, professor na UFPE e founder da TESTME, que é uma edtech. Nós trabalhamos com tecnologias na educação com base em pesquisa da Fundação Telefônica e Undime, que diz que, perguntando aos professores qual seria a formação prioritária para eles, eles dizem que 78% seria em tecnologias digitais e computação. Pesquisa do BID diz que o brasileiro tem 24,4% dos brasileiros que conseguem enviar um e-mail com anexo, ou seja, a pauta de foco da inteligência artificial não seria para desenvolver o letramento digital desses professores antes de qualquer coisa? Eu não sei para que as pessoas ainda enviam e-mail com anexo, mas tudo bem. Vamos lá. Eu acho que de alguma forma foi um pouco do que eu pontuei no início. Assim, a gente precisa dar espaço anterior, né? A gente também, do nosso ponto de vista, acredita, inclusive, é o que a gente faz hoje, né? E provavelmente são alguns passos anteriores. Exato. Que capturam, num outro formato, as escolas, as faculdades de educação. Perfeito. Para essa formação inicial, né? Eu imagino que tenha muitos gestores de faculdades de educação aqui preocupados. E eu acho que a gente vai retomar esse debate na mesa seguinte. Obrigado, Antônio. Próximo. Não, tem ela, tem ele e tem mais uma pessoa que Marcela está me ajudando a controlar aí para não ser... Bom dia, obrigada por essa partilha. Meu nome é Tatiane, eu sou cientista social e estudante de pedagogia lá do CE. E o meu TCC é sobre justamente saúde mental dos professores na pandemia. E aí, nesse período de entrevistas e coletas, muito chamou a atenção esses diversos contextos, né? Enquanto um professor não sabia nem criar um e-mail,
E aí a gente tinha professores tanto da escola pública quanto da escola particular. E aí a gente vê essa discrepância de acesso à informação, né? A gente percebe o impacto. Eu acho que a gente não consegue ainda mensurar o impacto da pandemia, sobretudo nessas questões. E aí eu queria saber para vocês, assim, essa questão, como é que a gente pode pensar nessas estratégias, né, considerando esses diversos contextos, de como é que a gente pode, assim, acho que é um pouco do que ele falou, a questão do letramento digital mesmo. Quando é que a gente pode pensar em estratégias para a gente tentar, né, sabendo que existe toda uma questão estrutural de acesso à informação, mas questões práticas, como é que a gente pode pensar assim nessa mudança de cenário? Eu acho que parte do problema, só para me adiantar, que tá quem é esse agente e quem são os agentes públicos que, estrategicamente, como país, vão organizar um tipo de formação docente que não é essa que temos. Então, assim, como é que a gente faz? Assim, a gente talvez possa fazer localmente, mas está faltando o agente público estratégico que possa pensar enquanto nação. A gente não tem isso. Alguém quer completar isso rapidamente? Só para completar, eu acho que talvez a sua pergunta seja como é que a gente poderia pensar em estratégias de formação docente para apoiar o processo de letramento digital, pensando em tecnologias digitais do modo geral, inteligência artificial generativa. O grande ponto é, a gente pensa aí, a gente vai ter lá diretivas, BNC da vida, políticas públicas são as melhores estratégias que nós precisamos, porque precisamos de larga escala. É tudo. O personalizável, ele é interessante, ele é importante e ele é necessário pensando nos contextos, e aí não estou desprezando. Mas a gente precisa de políticas públicas, senão a gente se esvai. Mas acho que um elemento crucial que você precisa ter em mente é nossos processos formativos hoje são baseados em modelos de transmissão. Você ensina quase que necessariamente do jeito que você aprende. E eu vou para uma coisa bem boba. Minha orientadora Tassiana Pontual, eu virei para ela e fez assim, como é que vira orientador? Como é que aprende a ser orientador? Eu fiz, assim, basicamente eu faço as coisas boas que meu orientador fazia, as coisas ruins eu tento não repetir, e as coisas novas que eu aprendi eu incorporo no meu processo. Então, se são dicas e estratégias, precisamos focar em estratégias que sejam práticas, aplicadas, contextuais e que, preferencialmente, sejam menos focados no quanto eu te ensino como você faz e mais focados em te apoiar no processo de implementação. Então, menos tempo em sala de aula eu passando o conteúdo para você enquanto formador, e aí nem estou entrando no mérito de estratégias enquanto metodologias que a gente vai utilizar, mas quanto tempo eu estou com processos de mentoria aplicada nos contextos desses professores. Porque uma coisa é eu te dizer como é que faz, outra coisa é eu te jogar sozinho para você fazer e eu não estou lá para tirar suas dúvidas. E ainda assim me contratam para dar palestra sobre isso. A próxima ou o próximo, penúltimo, eu acho que é ele aqui. Olá, bom dia. Meu nome é Esdras, sou professor de Geografia e eu gostaria de fazer uma pergunta baseada assim, no livro de Pierre Levy, né? Que como é que se configura essa questão da IA, né, em redução de horários de trabalho, em trabalhos pedagógicos, né, vindo que a tecnologia ela pode tanto ser usada para benefício, né, da sociedade, como também malefício, né, numa perspectiva de perversidade, né? Como é que essa educação da inclusão digital, né, dessas novas tecnologias na nossa sociedade contemporânea? Como é que a gente evita essa perversidade? Que, na verdade, a gente está dando mais trabalho para os professores e não salvando ou economizando esforço cognitivo e tempo. A chave é essa, não dar mais trabalho para o professor. A chave é usar essas novas tecnologias para ajudar ele em algo que ele já precisa fazer, de forma que ele vá tendo elas como... A gente tem usado um termo, uma corrupção do termo IA, como inteligência aliada do professor. Então, acho que uma abordagem, não sei se é tudo muito novo, né? Vamos ver se vai dar certo, né? A gente acredita nos processos baseados em evidência, então essas abordagens vão ter que se provar, mas é isso, não trazer isso como um trabalho novo, um trabalho a mais. Agora eu tenho que fazer tudo isso, mais isso. Como é que eu uso isso para otimizar uma coisa que ele já tem que fazer e construir, a partir disso, uma evolução. E esse A tem várias possibilidades, como assistiva ou aliada, mas aumentada também, né? Exato. Isso. Lá, eu acho que você é a última pergunta, não é isso? Porque a gente está bem na hora. Valeu.
Bom dia a todos e a todas. Me chamo Gabriel, sou professor de matemática há alguns anos e eu queria saber como é que eu posso ser um agente, certo, que consiga quebrar barreiras dos meus colegas dentro do trabalho, dos meus superiores e dos meus estudantes também. Né? Porque eu acho que a gente fala muito do poder da inteligência artificial, mas eu estou junto com a Thaís de viver o presente. Então, como é que a gente pode começar a iniciar essa abordagem com os colegas para que isso sejam quebrados? Acredito que eu tenho um certo domínio, mas eu vejo até mesmo a escola tem um trabalho de trazer pessoas para ofertar a gente, mas a gente vê ainda muitos professores com diversas barreiras. Desculpa, tem algum deles aqui? Tem uma só, a professora Viviane Galvão. Já começou, né? Porque a inovação é uma questão de ecossistema, né? De criação de redes. Então, assim, para não me alongar muito sobre isso, mas se você começar a construir essas redes, e pode ser pequenos grupos de WhatsApp, inclusive, dentro da escola, você começa, de alguma maneira, a quebrar essas barreiras. Mas, se tivessem mais dessas pessoas aqui, você já tinha mais lastro para isso, né? Eu acho que, resumindo, ou simplificando o que você disse, é usando. É assim que a gente vai fazer. Você usa e você mostra para esse seu aluno, que vai mostrar para alguém, que vai mostrar para alguém. A gente teve contato recente com uma grande rede estadual que estava pensando em proibir, ou seja, cortar acesso do ChatGPT dos seus alunos. E a nossa provocação foi: não, ensine ele, né? Assim, sim, ainda no método tradicional, tá? Ensine ele, porque é o que a gente tem hoje. E aí, a partir do momento que ele faz isso, ele cria outros mecanismos, como... Adorei a sua ideia de transformar isso num ambiente socrático ali, né, junto com essa inteligência. Então, acho que minha sugestão aqui é use e mostra. Em termos de estratégia, o que eu posso te sugerir é o seguinte: uma vez que você se sente mobilizado, de repente, e você entende que você pode se tornar uma referência, uma coisa que você pode fazer de maneira propositiva você tem cases para compartilhar, tem algumas experiências, pega essas coisas, compartilha, cria um portfólio, mostra para os coleguinhas, diz que funcionou, diz que prestou, mostra que não precisa fazer nada gigante. Pode mentir, entende? Nessa hora também, certo? Um pouco. Um pouco de mentira, às vezes, é sempre bem-vinda, certo? E aí você já começa a construir minimamente um processo de facilitação e você está construindo tua rede lá de comunidade de prática. Silvio chama isso de mentiras realizáveis. E nessa nota, pessoal, muitíssimo obrigado. Estamos bem em cima da hora. Mesa maravilhosa, muito obrigado. Pierre está contigo agora. Obrigado, gente. Até breve.